falar agora sobre mecanismos de entorse do joelho e o que que a gente espera achar de lesão óssea e de partes moles, de acordo com o mecanismo, ou a gente consegue olhar para as lesões e deduzir o mecanismo, nos ajudando a pensar nas lesões correlatas. Vamos entender isso melhor. Então vamos lá, pessoal. Mecanismos, né, entendendo os mecanismos versus as lesões que eu vou achar. Bom, por exemplo, a gente tem o primeiro mecanismo que eu vou falar, o dashboard, que é o mecanismo direto, que acontece, por exemplo, clássico, né, no painel do carro, onde o paciente dá uma freada brusca e o painel bate aqui, ó, na porção anterior da tíbia, jogando essa tíbia para trás. Mas ele também pode acontecer com o impacto do joelho flexionado no chão. Então, o atleta está com o joelho fletido e cai no chão, o que vai acontecer no final do mecanismo é jogar a tíbia para trás. Bom, o que que eu vou ver? Eu vou ver um edema na área de contusão, e onde foi a contusão? Na porção anterior da tíbia, né. Então, eu vou ver que eu bati aqui na frente e vou estirar lá atrás. Então, o que que vai lesionar aqui? O ligamento cruzado posterior e a cápsula posterior. Então esse é o mecanismo, né, eh no caso do dashboard, vai lesionar o LCP e a cápsula posterior. O outro mecanismo que também é relativamente parecido, porque dá contusão anterior, é o de hiperextensão. Mas na hiperextensão, como o próprio nome diz, o joelho está muito estendido aqui na frente, então eu vou ter uma impactação anterior com a distração posterior. Então, em vez de ter edema ósseo só na tíbia, eu tenho um sinal do beijo, né? Eu tenho um edema ósseo na porção anterior da tíbia e do fêmur. Então, esse daqui por um impacto direto, então eu vou ter impactação aqui, distração posterior. Isso pode acontecer tanto com um chute, por exemplo, que acabou causando uma hiperextensão, um chute aqui no joelho, como nesse caso, mas também o mecanismo direto. Ele fez um chute tão forte que hiperestendeu demais, acabou batendo aqui e fazendo distração aqui. Um pormenor dessas lesões em hiperextensão é que nem sempre o joelho está reto, né? Então você pode fazer hiperextensões com rotação lateral, rotação medial, e aí à medida que isso que roda ou que a área de impacto muda, por exemplo, se eu tenho um impacto mais anteromedial, eu vou ter uma distração mais posterolateral. Se eu tenho impacto mais anterolateral, eu tenho uma distração mais posteromedial. Então isso ajuda a gente a entender que, de certa forma, sempre que eu vejo contusão de um lado, eu vou procurar distração, lesão ligamentar, principalmente no lado completamente oposto. Então, quando eu tenho uma contusão anterior, eu procuro exatamente posterior. Obviamente que pode esse vetor de força ir um pouquinho para mais medial ou lateral. Isso não é uma coisa tão matemática assim, tá? Então, aqui o que que eu vou ter na hiperextensão pura, né? Esse sinal do beijo. Eu vou ter essas contusões anteriores no fêmur e na tíbia, e então vai fechar a articulação anteriormente e eu vou ter lesões nas partes moles posteriores, tanto do ligamento cruzado posterior, como da cápsula posterior, e às vezes abre tanto que acaba lesionando até o LCA. Tá? Lembrando que esse vetor de força pode ir um pouco mais posteromedial, pegar o ligamento oblíquo posterior, ou para o canto posterolateral, pegando o complexo arqueado e até o tendão poplíteo. Tá? Se romper o LCP, mas também romper o oblíquo posterior, o arqueado, cuidado que esse paciente pode acabar evoluindo para instabilidade posterior. Por isso que a gente tem que olhar todas as estruturas lá dos cantos, em todas as lesões, mas nessa principalmente, tá? Eu posso ter também, gente, uma hiperextensão com varo. O que que aconteceu? Hiperestendeu, como está aqui o desenho esquemático, mas eu tive um estresse em varo também. Então, eu vou bater anterior mais medialmente e vou ter lesão mais posterolateral, tá? Então, o que que eu vou esperar aqui? Umas contusões ósseas anteromediais aqui, ó, no côndilo femoral anteromedial e lesões ligamentares aqui, ó, posterolateral. No canto posterolateral, desde o colateral lateral, complexo arqueado, tendão palpite, e pode também acabar acometendo o ligamento cruzado posterior também, dependendo do grau de hiperextensão, lembra que pode acometer o anterior também. E com valgo, o que que vai acontecer? Com valgo, eu vou ter uma abertura em valgo aqui, ó, e hiperextensão, então eu já sei que vai bater lá na frente, né. Então eu vou ter a contusão aonde? Na porção lateral, né, na porção externa, a contusão óssea vai ser anterolateral, olha aqui, e a distração vai ser medial. Então eu tenho contusão, o sinal do beijo está anterior, né, só que lateral lá na região lateral, e as lesões ligamentares serão posteromediais no ligamento oblíquo posterior, a cápsula posteromedial, às vezes também o colateral medial, o cruzado posterior e o semimembranoso.
Eu posso ter um estresse em valgo puro, puro. Ele pegou um chute na lateral e abriu aqui, ó, medial. Aí fica bem fácil, porque você vai ter contusões laterais e vai fechar o espaço lateral, né, e vai alargar o espaço medial com lesão, principalmente do colateral medial, mas se esse vetor de força for um pouco mais posterior, vai pegar o ligamento oblíquo posterior. E muitas vezes também pode pegar até os ligamentos cruzados, dependendo do tanto que eu vou abrir aqui medialmente. Eu também postei extensão fisiológica com varo. Então eu vou ter um trauma direto aqui na região medial, então contusão medial e distração lateral. Então eu vou procurar exatamente o oposto, né, como vai fechar o espaço medial, eu procuro contusões ósseas mediais e vai abrir aqui lateralmente, eu vou procurar lesões do colateral lateral e do canto posterolateral, do bíceps femoral, complexo arqueado e trato iliotibial. Então, aqui mostrando a lesão do ligamento colateral lateral e da porção meniscotibial do ligamento capsular lateral, né? Também, que é o anterolateral, edema do platô tibial lateral, por tração do trato iliotibial no tubérculo de Gerdy, e edema também acabou fazendo uma avulsãozinha do ligamento cruzado anterior. Por quê? Porque abriu demais e acaba avulsionando. Outro mecanismo que a gente tem que conhecer, que é relativamente comum, é a translação anterior da tíbia. Então, o paciente pega um chute aqui, ó, na tíbia e joga essa tíbia para frente. E aí eu vou ter o beijo da onde? Eu vou ter um impacto, né? Um impacto da porção posterior da tíbia com a porção central ou anterior do côndilo femoral, aqui lateralmente, mas também tem a mesma coisa medialmente, porque a tíbia foi toda para frente. Então, posterior aqui e porção central do côndilo femoral medialmente, porque essa tíbia veio toda para frente e isso está muito relacionado à lesão do ligamento cruzado anterior. Então, a moral da história, quando a gente vê uma contusão tipo essa, a gente tem a obrigação de insistir no LCA, e por isso que a gente tem que entender as contusões. E o pivot shift? O pivot shift é um mecanismo que parece complexo, eu tive dificuldade no começo de entender, mas se você olha esse boneco, você entende bem, é aquele pé que ficou preso, né. Então a rotação externa da tíbia, porque o pé ficou preso, então a tíbia rodou para fora em relação ao fêmur e ainda fez um valgo, abriu, né, o joelho para dentro, a parte interna do joelho abriu. E aí, o que que a gente vai ter? A gente já vai ver, mas isso é muito comum de jogadores de futebol americano, até de futebol, esquiadores, porque eles, quando tem mudança brusca de direção, como no drible, isso pode acontecer do pé ficar preso e fazer isso aqui. Por isso é tão comum no futebol também. Vamos entender o que que acontece no pivot shift em termos de mecanismo, mas também em termos de lesão. A gente vai ter um vetor de força anterior da tíbia, que vai estar com o pé preso, rodado externo, e aí, essa translação anterior da tíbia com o pé em rotação externa é o movimento final, que vai fazer com que tenha lesão do LCA aqui, ó, na seta vermelha sólida, tenha uma abertura, a gente viu que vai abrir em valgo, então vai ter lesão do colateral medial, a gente vai ter contusões características no côndilo femoral lateral e no platô tibial lateral. Então, é como ela vai ter translação anterior também. Eu vou ter a porção posterior do platô tibial tocando na porção central anterior do côndilo lateral. E aí eu também vou ter uma lesão do corno posterior do menisco medial, porque o côndilo femoral ele vai meio que dar uma esmagada no corno posterior do menisco medial, fazendo uma ruptura, a lesão da rampa meniscal. E também vou acabar fazendo tração, porque como essa tíbia vem para frente, o ligamento aqui, ó, menisco femoral, né, de Risberg, vai tracionar aqui na posição posterior do menisco lateral, causando, né, a zip lesion ou lesão de Risberg. Então isso, o pivot shift já explica muito bem todas essas lesões que podem vir no pacote. Então vamos ver na imagem. Então eu já vi a contusão clássica, já sei que essa tíbia veio para frente, porque essa região da tíbia bateu, né, na porção central, do fêmur, tá, do côndilo femoral. E aí eu tenho fraturas por impactação também no na porção póstero-medial, por contragolpe, porque além de bater, ela abre em valgo e depois volta e acaba fazendo um trauma por contragolpe. E aí eu tenho uma ruptura do ligamento cruzado anterior. E aí eu abri em valgo, lembra que a gente falou? E acabou lesando o colateral medial também. E aí eu comprimi o corno posterior do menisco medial e fiz uma ruptura longitudinal vertical junto da contusão óssea aqui, ó, uma ruptura da rampa meniscal, corno posterior. E também tracionei
o ligamento de Risberg no cono posterior do menisco lateral e fiz uma zip lesion. Obviamente, essas lesões não precisam todas sempre acompanhar um pivot shift, mas é como as lesões ocorrem e como a gente deve identificar. De forma que a gente olha para o edema ósseo, a gente já sabe onde a gente vai procurar a lesão. Então é isso, pessoal, a gente tem que entender que vi uma entorse, eu olho para o osso para entender o mecanismo, que ele já me dá as dicas. Depois eu vou olhar para os ligamentos e cantos e vou olhar também, lembrar de olhar os meniscos e as lesões miotendíneas que vira e mexe são esquecidas. Eu sou a doutora Sabrina Veras, um abraço.